Então, muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que nós todos tenhamos muito desejo de estar em paz para aprendermos juntos uma lição do Evangelho. Estava Jesus, certa vez, com os seus amigos e os seus discípulos e muitas pessoas que o buscavam. Eram crianças, eram velhos, eram mães cuidando dos seus pequeninos, mas todos tinham no rosto estampado a necessidade, a fraqueza, a dor. Então Jesus, movido de compaixão por aquelas pessoas, pronunciou o sermão que ficou conhecido como o mais belo sermão que a humanidade conhece até hoje. E que nós lembramos com muito cuidado, que é quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus fala muito e alimenta a alma daquelas pessoas. Nesta noite, nós vamos lembrar esse sermão da montanha, nos perguntando inicialmente, para quem temos que ser misericordiosos? Será somente para os seres humanos? Será para aqueles que convivem conosco? Aqueles que pertencem à mesma espécie que nós? Só que aí a gente fica pensando assim, certa vez, um jovem pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para estar de posse da vida eterna. Aí Jesus fala para ele que era para observar os mandamentos. Ele fala assim, mas quais? E o rapaz diz. E depois Jesus ainda diz para ele, olha, faz isso que você vai viver. E Jesus coloca que o maior mandamento é amar a Deus. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo, como a si mesmo. Então nós perguntamos, quem é o nosso próximo? Será que é o próximo da parábola que Jesus conta, que um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos ladrões? A parábola que todos nós já conhecemos, que levaram tudo que ele possuía. Então, Jesus pergunta, quem que é o próximo daquele que caiu na estrada? E o homem responde, é o que usou de misericórdia com ele. Então, nós perguntamos, será que amar o próximo é só esse próximo? Nós estamos no século 21. Muitas coisas aconteceram depois que Jesus veio aqui na Terra. A nossa visão já está um pouco melhor. E o amor que Jesus prega é imenso. É um amor que divide a humanidade em duas partes, antes dele e depois dele. Então, o que nós temos? Hoje, a noção de que os animais merecem um olhar de irmão, um olhar de compaixão, um olhar de piedade. Mas vocês podem perguntar assim, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Já o Kardec nos falava da importância desse olhar para com os nossos irmãos menores. Já nos falava que os animais evoluem. Já nos falava que eles têm muitas coisas que nós não sabíamos até então que esses animais tinham. Então, vejam só, Jesus faz um convite para nós, para amarmos o nosso próximo. E vem depois um discípulo do Cristo, Francisco de Assis, e fala
de um outro amor. E constrói a ideia de que somos irmãos dos animais, somos irmãos das plantas, e ele chama o sol de irmão sol, e a lua de irmã lua, a água, os peixes. E isso é uma mudança muito grande, que em nossos corações a gente tem que avaliar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem tem hoje um animal de estimação em casa, por favor, levanta a mão. Gente, que lindo! Olha só. Agora diz para mim, quem não tem hoje e já teve um animalzinho de estimação? Tem hoje, já teve. Gente, olha que coisa mais linda. Todos aqui já têm ou tiveram um animal de estimação. Então, quando nós temos um bichinho de estimação, nós estamos aprendendo um jeito novo de amar. E a grande notícia que nós temos é que faz bem para nós. Dizem os psicólogos que a pessoa que tem um cachorro, se por acaso ela sofrer um infarto, ela tem 4 vezes mais chance de se recuperar e não ter sequelas. Então, se vocês tiverem cachorro, gato, qualquer animalzinho, a gente espera que ninguém fique doente, nem tenha que operar do coração. Mas, se acontecer, quem tem animalzinho tem mais chance. Então, o que a gente vai entender, né? Como que a gente vai entender Jesus, o espírito mais evoluído que veio nesse planeta, o governador espiritual do planeta, aquele que construiu o nosso planeta, chega aqui e nos fala que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ele compara as criaturas com ovelhas que são dóceis, que são suaves. Ele fala da mansidão das pombas, da prudência das serpentes. Então, os ensinamentos do Cristo são voltados para a gente lembrar dos animais. E quando vem Francisco, que a gente pode chamar daquele que fez pelos animais o que Jesus fez para os homens, a humanidade passa a ter uma visão de um amor maior, de um amor pela criatura que está, assim, parecendo inferior a nós. Mas, como nós vamos ver, os animais não são inferiores ao homem. Nós colocamos os animais, talvez porque a gente não entendeu o que é usar a humildade no pobre de espírito. Então, o homem se colocou como o ser máximo no topo da criação. Sendo que Jesus ensina que o máximo do máximo é amar, é ser caridoso e é ser misericordioso. Certa vez, uma mulher olhava a rua e ela viu lá embaixo um homem dormindo na calçada. E estava muito frio. Ela ficou compadecida, desceu do seu apartamento e foi até o homem, levando um cobertor. Ele agradeceu muito o cobertor. Do lado dele havia o cachorro, que também tremia de frio. Então, aquele homem envolveu o cachorro no cobertor com muito carinho e ficaram os dois perto. Passou um tempo, a mulher olhou de novo pela janela e o homem havia deixado o cobertor para o cachorro e dormia ao lado, abraçado. Mais tarde, ela ficou preocupada, já era de madrugada, e ela foi olhar e falou, agora o homem vai estar passando muito frio. Qual não foi a surpresa dela? Que o cachorro estava acordado, esticando o cobertor em cima do mendigo. Eu pergunto para vocês, animais têm inteligência para fazer isso? Animais têm amor? Animais têm cuidado com o ser humano? A gente vê que são inúmeras histórias que nos falam disso. Há uma outra história de um rapaz que trabalhava numa fazenda.
e ele mexia com o gado, cuidava do gado, tal. Um dia ele entrou no curral e uma vaca machucou ele, machucou muito e o largou assim no chão. Aí os outros animais ficaram muito nervosos, mas um touro se colocou na frente dele e o defendeu dos outros animais. E ali ficou por um longo tempo, até que alguém veio retirá-lo do curral e levá-lo para o hospital. Aí a gente pergunta, o que aconteceu com esse touro para ter esse cuidado com o homem que poderia ser pisoteado e morto dentro de um curral? Histórias verdadeiras para quem tem olhos de ver, né, que a gente fala, ouvidos de ouvir, o que leva um animal a defender um ser humano. Com certeza, algo que nós ainda vamos ter que aprender, que nós vamos ter que conhecer, que há muitas perguntas que não têm resposta. Há muitas perguntas que nós teremos resposta, talvez nessa vida nossa, outras não. Aí, a gente vê que a compaixão para os animais, diz o Darwin, que é uma das mais nobres virtudes do ser humano. O Tolstói, que foi o grande escritor, ele dizia assim, falem com os animais, ao invés de bater. E um outro filósofo diz assim, que o erro da ética, até o momento, a ética, o conhecimento do bem ou do mal, é que a ética ela foi sempre aplicada ao homem e não aos animais. Então, se nós queremos realmente caminhar para uma sociedade mais justa, com certeza nós vamos ter que pensar em termos de bem e de mal, também para os animais, também para esses seres que fazem parte da nossa vida. Se os animais são parte da nossa vida, se Deus nos criou, então o que os animais são da gente? Se não fossem criaturas de Deus, eles não seriam nossos irmãos, não é? Então eu gostaria que a gente ficasse pensando sempre assim, não importa o animal que tem aqui na terra, cachorro, gato, boi, não importa, macaco, todos eles foram criados por Deus, não foram? Vocês acreditam nisso? Tem certeza disso? Então, o que acontece? Somos todos irmãos. Se nós somos todos irmãos, é dever do mais forte proteger, cuidar, amparar aquele que é mais fraco. Então, vocês podem dizer assim, e será que então os animais têm alma? Vocês acham que tem? Todo mundo acha que tem? Ah, então tá bom. Então todo mundo lê o livro dos Espíritos. Então, e outros livros da doutrina, né? A doutrina espírita nos fala há muito tempo, né, desde a codificação, que os animais, sim, eles têm uma alma. Não é uma alma igualzinha à nossa. Eles estão num estágio diferente. Mas existe a alma. E uma alma, vocês acham que evolui? O animal evolui? Sim, né? Todo mundo concorda com essa ideia? Tudo evolui. Até mesmo o arcanjo, ele era uma ameba em algum momento da sua vida. Então, os animais evoluem. E aí a gente pode perguntar, como me perguntaram um dia, para onde foi o meu cachorrinho que morreu? Como era uma criança, eu disse, foi para o céu dos cachorrinhos. E a criança me perguntou, mas quem está cuidando dele lá no céu dos cachorrinhos? Eu falei, olha, lá no céu dos cachorrinhos, tem os espíritos amigos dos cachorrinhos que vão cuidar deles. E aí a criança começou a me perguntar,
Mas e o gatinho também foi para o mesmo céu? Aquelas coisas que criança pergunta e não tem fim. Então, nós vamos encontrar na doutrina espírita realmente essa resposta. Os animais, eles não ficam perdidos quando eles morrem. Eles vão para o mundo espiritual. Eles são amparados por seres que cuidam dos animais. Os espíritos nos falam que este mundo nosso é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, sendo assim, o que ocorre? Se aqui existe animal, há de se imaginar que lá existe animal, não é? Só que o André Luiz fala isso no Nosso Lar. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Lembra que ele fala das aves policromas, quer dizer, aves coloridas? E ele fala de animais domésticos que olhavam para eles nas árvores. Então, não é uma novidade de agora saber que no mundo espiritual existem animais. Então, é uma questão que as pessoas sempre se fazem. Mas lá no mundo espiritual vai haver bicho? Sim, os animais estão em toda parte. Tudo existe um princípio de evolução. Aí nós vamos encontrar, na primeira revista espírita do Kardec, que foi em 1858, ele fala dos animais em Júpiter. Alguém já leu a revista espírita aqui? Ninguém não? Então, vou contar a história desde o começo. Você já leu? Ah, beleza, então. Então, nós duas sabemos, eu vou contar. Se eu não contar direito, você já me corrige. Então, olha só qual que é a colocação que nós vamos encontrar lá na revista espírita sobre os animais. Júpiter é um planeta muito mais evoluído que a Terra, segundo a informação dos espíritos. E os seres lá estão num estágio, então, que a gente pode falar de mundo já além do nosso, né? Mundo que já passou até a regeneração, mundos adiantados. Então, o que seriam os animais lá? Primeira coisa, parece aqui com a Terra, são amigos do homem. Eles escolhem uma família e se apegam para sempre com aquela família. Às vezes as pessoas, aqui é um fenômeno a nível mundial, que às vezes a pessoa adota um animal de estimação e de repente não quer mais e solta na rua, não é? Como cristãos, como espíritas, nós estamos jogando fora um irmão nosso, que podia ser nosso companheiro de jornada por muito tempo. Outras vezes, quando o animal está doente, idoso, solta na rua. É cristão isso? Então, são os questionamentos que a gente faz. Outra coisa que ele diz, os animais trabalham em Júpiter executando serviços mais pesados, inclusive na construção das residências. Olha que interessante, né? Animais num estágio tão evoluído que sabem executar tarefas. E esses animais têm um verdadeiro carinho e devoção para com seu dono. Mas hoje a ciência fala para nós que aqui na Terra, esses animais que nós temos em casa, eles olham para nós como deuses. Mas como é que nós olhamos para os animais? Uns olham com ternura, outros olham como coisas que podem ser descartadas, jogadas fora. Então, se a gente quer construir um mundo melhor, todos os nossos irmãos têm que ser convidados para esse mundo melhor. Todos os nossos irmãozinhos do caminho têm que ser parceiros da nossa jornada. Senão a gente não vai melhorar esse planeta. Não tem jeito. Outra coisa que ele fala lá, que os animais têm um espaço na casa onde eles convivem e onde também eles se distraem. Olha que interessante, os animais têm lazer como os seres humanos. Então, meus amigos, a gente vê
que não precisa ir para Júpiter para a gente saber que os animais aprendem e evoluem. Nós tivemos uma experiência com estudantes da USP, veterinária, que eles começaram a ensinar alguns cachorros. E esses cachorros desenvolveram um entendimento de até 200 palavras, que é praticamente a linguagem de uma criança de em torno de 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos. Então, isso mostra que quando nós ensinamos, o animal aprende. Então, a gente disse que o animal tem alma, e que essa alma é diferente da nossa. Agora, a gente faz uma outra pergunta, e que é muito complicada. Eu acho, até uma resposta que a gente obteve outro dia. O que vocês acham da consciência do animal? Vocês fizeram um encontro aqui sobre consciência do homem para com o animal. Mas a pergunta é ao contrário. Como que seria a consciência do animal? Vocês já pensaram nisso alguma vez? Qual que é o nível de consciência que o animal tem em relação a nós, em relação a ele próprio? Qualquer animal, cachorro, gato, boi, carneiro, ovelha. Alguém arrisca uma resposta? Gente, não fiquem com essa cara assustada. Eu estou falando uma coisa que não é para ficar com medo, não. É só para a gente pensar. Depois vocês... Alguém vai responder? Alguém tem ideia do que seria a consciência do animal? Quem tem algum animal em casa há mais de 10 anos aqui? Que ótimo. O que vocês acham desse relacionamento com o animal há mais de 10 anos? Porque a proposta da nossa palestra é o amor aos animais, a compaixão, um olhar de ternura, um olhar de paz para esses bichinhos que convivem conosco, que são filhos de Deus. O que a senhora acha desse animalzinho que está na sua casa há 10 anos? Ele já é quase uma pessoa? Parece que é quase uma pessoa, né? Conversa, parece que ela entende. Então tá, e é assim mesmo. Agora vamos fazer um break aqui. Vocês já ouviram falar de um cientista que chama Stephen Hawking, que ele vai fazer 70 anos agora, e faz 40 anos que ele está paralítico, e ele conversa só assim, pelo olho? Todo mundo já conhece essa história, né? Tem um cientista, um neurocientista da equipe dele, que agora, no dia 7 de julho, deu a notícia mais assustadora e mais linda que a humanidade pode ouvir a respeito de animais. Qual que é a proposta inicial do Philip Law? Ele queria descobrir um jeito de fazer uma consciência artificial para o Stephen Hawking poder se comunicar. Ele passou a vida inteira atrás disso. Aí eles começaram a pesquisar muitos animais. E dessa pesquisa nasceu esse manifesto que os neurocientistas, junto com Stephen Hawking, mostraram para o mundo no dia 7 de julho. Eles descobriram que os animais têm sede de consciência no mesmo lugar que os humanos. Olha que notícia desconcertante, né? Então, quer dizer que maltratar os animais, eles sabem. Fazer o bem, eles sabem. E ele diz o seguinte: por que até agora não se sabia e se dizia que, até os cientistas diziam, o animal não tem consciência? O que é a consciência? É a noção de si mesmo. Então, os cientistas diziam isso. Não, o animal não tem consciência, porque ele não reage no mesmo lugar que o ser humano reage, que é no córtex.
Mas esses cientistas, são 25 neurocientistas tentando descobrir isso. Eles descobriram que esse lugar que os outros cientistas falaram que era a consciência, não é. Então, eles descobriram um outro lugar no nosso cérebro. E é o mesmo lugar que os animais têm as reações. Por exemplo, quando você fica feliz, tem um lugar no teu cérebro que mostra aquilo lá. Quando o animal vê o seu dono querido, é o mesmo lugar. Então, a humanidade, a partir de 7 de julho, tem que começar a pensar de um outro jeito quando olhar para o animal. Tem que começar a olhar de uma outra maneira. Mas aí o repórter da Veja pergunta para o neurocientista, mas aí então vocês vão defender os animais? Ele falou, a nossa tarefa é mostrar ao mundo uma informação que a gente considera um tanto desconcertante e até assustadora. Não é fazer. O mundo tem que resolver o que vai fazer com essa descoberta nossa. Porque o animal sente dor, sente afeto, ele tem um nível de consciência que eles vão continuar avaliando. Então, nós vamos lembrar um livro. Alguém já leu Devassando o Invisível, da Ivone Pereira? Que bom, você já leu bastante coisa, né, Valquíria? No Devassando o Invisível, olha só o que acontece nesse livro. A Ivone Pereira, ela era uma médium, e a mediunidade dela era uma mediunidade que ela ia para o mundo espiritual, ela via as coisas, ela voltava e escrevia. Tanto é que ela ficava numa poltrona. O pessoal aí atrás está ouvindo direito? Está dando microfonia, né? Tudo bem? Então, ela dormia numa poltrona. Ela fazia a viagem ao mundo espiritual. Quando ela voltava, ela escrevia tudo que ela tinha visto. Então, os guias dela, um dia, a levam para visitar um lugar onde tem boi, cavalo, cachorro e gato. E ela diz que, para surpresa dela, o mesmo fluido espiritual que envolve os humanos estava envolvendo o boi. E ela disse que o boi, ela sentiu tanta ternura pelo animal, como se ele fosse um humano. Tanta ternura, e ela tentou fazer um carinho na cabeça do animal. E ele se assustou com o fantasma dela, porque ela estava dormindo, era o espírito dela, com o perispírito, que estava lá no local onde os guias dela levaram. Então, ela fala assim, que ela pareciam humanos, os animais. Então, ela diz que ela vai para o mundo espiritual e vê cachorro, gato, cavalo e boi. Esses animais são parecidos com os seres humanos, a energia que eles têm em volta é a mesma dos seres humanos. Ela falou, agora, outros animais eu não sei, porque os meus guias não me levaram para visitar. Lembra desse texto, no Devassando o Invisível? Então, nós temos muita literatura já, antes do Philip Law falar que os animais têm consciência, já a doutrina espírita nos alerta sobre isso. Gabriel Delany e outros autores espíritas, eles falaram a respeito dessa consciência animal. E a gente pergunta, o que nós vamos fazer com essa notícia de que o animal tem sim consciência? Que eles têm noção do que eles estão passando, do sofrimento. Então, o que hoje existe de movimento em favor do amor? Nós temos várias pessoas trabalhando para que, pelo menos, os matadouros não sejam um lugar de tanto sofrimento. Que os animais não sintam tanta dor como eles sintam.
Porque a Ivone também descreve esses horrores dos matadouros. Então, meus amigos, nós, espíritas, não espíritas, simpatizante, não importa. A gente está numa jornada na Terra de evolução, numa jornada de amor. E hoje, graças a uma descoberta científica, a gente sabe que o animal tem consciência, não é igualzinha do homem, mas o mesmo processo que se faz no homem, se faz nele. É uma descoberta nova, tem muito para ser feito. Então, a gente se pergunta, o que nós, que temos essa noção de reencarnação, espiritualidade, vamos fazer com essa informação? Porque agora já não basta trabalhar por aqueles homens, mulheres e crianças que passam fome. Se a gente sabe que o animal sente dor e sofrimento desse nível, a ponto de ter noção disso, então é tarefa também, a partir de agora, da doutrina espírita e de outras religiões, cuidar dos animais. Cuidar para que a humanidade tenha algum amparo para esses animais que vivem pelas ruas, vivem abandonados. Cuidado para que não haja animal aí criando pelas ruas, filhotes abandonados, não é assim? Cuidado também com a alimentação de carne. Então, vocês falam assim, mas o que o Kardec diz a respeito de alimentação com carne? Ele fala que no nosso planeta a carne nutre a carne, não é? Mas já se passaram mais de 150 anos. E hoje a gente sabe que a alimentação com muita carne faz mal, ou não sabemos? Nós sabemos, não é? Então, que pelo menos a alimentação seja um pouco mais cuidadosa, não é? Que nós possamos ver a alimentação de carne como uma das opções que o planeta oferece. E mais que a alimentação, que a gente vê com certo medo, é a quantidade que a gente vê de carne sendo jogadas nas casas, nos restaurantes, sobras de comida. Vocês já pensaram nisso? A sobra do alimento é o que faz falta na mesa do outro. É a misericórdia que a gente estava falando antes. Então, que a gente possa entender que nós estamos aqui para evoluir. Se as ideias, às vezes, parecem um tanto diferentes do que nós estamos acostumados, a gente precisa pensar, vale a pena investir nessa ideia nova? Vale a pena acreditar nisso? Vale a pena pesquisar um tanto mais? Nós estamos num momento de extrema mudança no planeta. Nós estamos passando de mundo de expiação e provas para mundo regenerador. O cuidado com os animais faz parte dessa mudança, desse novo olhar que a gente tem que ter para que realmente a gente mereça o mundo regenerador, né? Resta falar, então, vocês já ouviram falar que os animais percebem espíritos? Já viram? Certa vez aconteceu com a gente um fato interessante. Uma pessoa conhecida falou assim, você precisa ir lá dar um passe na minha casa. Eu falei, a gente falou, como assim dar um passe na sua casa? Assim, tem coisa na minha casa, porque o meu cachorro não passa no corredor. Aí a gente perguntou, mas como não passa no corredor? Eu falei assim, não. Ele olha o corredor, começa a gritar e tem medo, e eu tenho que fazer ele entrar pela porta da sala. Aí eu falei assim, não, mas você... Então, comece a frequentar o centro, né? A gente não dá passe em casa, assim, na casa, no cachorro. Você é que vai ter que ver que alguma coisa pode estar errada. Aí, realmente, ela começou a ir, e tempos depois ela nos disse que tinha desaparecido o medo do cachorro. Como que a doutrina espírita explica isso? Os animais veem, sim. Quem fornece
o fluido para o espírito se manifestar para um animal, é um médium que está ali na casa. No caso, provavelmente era essa mesma pessoa que nos procurou, algum vizinho. E esse espírito que fazia o cachorro morrer de medo do corredor, né, de se jogar no chão, até que era uma coisa pavorosa, deveria estar brincando, né, ou querendo perturbar aquela residência. Então, os animais têm noção desses espíritos que andam por aí. Então, quando a gente vê essas histórias assim, podem ter certeza que há uma interferência espiritual. Não é que o animal é um médium. Ele tem a visão, ele tem faculdades psíquicas que fazem com que ele possa ver espíritos. Mas não quer dizer que ele vai incorporar mediunicamente, não tem nada disso, né? Então, a gente, lembrando Jesus, que nos fala que a gente tem que amar a Deus e ao próximo, vamos incluir esse próximo todos os animais da terra. Até mesmo os animais que a gente chama de nocivos. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas então não vou poder mais matar uma formiga? Assim, a gente vai demorar para não matar a formiga, né? Mas, pelo menos, faz isso com compaixão, sem raiva, de maneira rápida. Ou como o Chico, certa vez, aquela história que quase todo mundo conhece, que havia uma horta e que apareceram as formigas cortadeiras. Aí todos lá falaram, não, vamos matar. Aí o Chico falou assim, não mata ainda não. Deixa eu conversar com elas. Aí o Chico conversa com as formigas e as formigas vão embora. Mas umas ficam. Aí o pessoal do centro espírita, né, desesperado para matar as formigas, assim, Chico, e agora? Ela falou assim, agora não tem jeito, né? Aí vocês façam o que tem que fazer. Aí falou assim, aí alguém chegou e falou, Chico, mas você não ficou com dó de matar aquelas outras que ficaram? Eu falei, não, mas elas eram rebeldes e não teve jeito, elas não quiseram obedecer. Entenderam? Então, que a gente tem, assim, tudo que a gente sente fica em nós. Se eu tenho ódio do inseto, fica em mim, não fica nele. Se eu tenho raiva de um animal, aquilo está dentro de mim. Como eu vou construir um mundo de paz se eu não construo a paz no relacionamento, não é? Então, para a gente terminar, eu espero que vocês continuem tendo seus animaizinhos de estimação, que vocês leiam bastante a Revista Espírita. Lá fala muito sobre os animais, que não dá numa palestra desse tamanho. E que a gente tenha, assim, a noção de que o mundo nosso está mudando. Os neurocientistas estão aí para dar mudança radical em tudo que a gente aprendeu hoje. Nós temos um programa lá em Votuporanga que chama Primeiríssima Infância. Aqui tem esse programa de educação de 0 a 3 anos. Esse programa é graças à descoberta da neurociência, que até então dizia que a criança ia aprender depois dos 7 anos por aí, né? Então, agora a gente sabe, pela neurociência, que a criança aprende de 0 a 3 anos. Passou essa idade, ela só copia. Olha como a neurociência vem para balançar a gente. E hoje a neurociência nos traz essa notícia de que os animais têm consciência, que balança a gente, porque vai propor um novo comportamento, um novo olhar, que não é nada mais do que o que Jesus pedia. Ama o próximo como a você mesmo. Seja misericordioso, para você encontrar misericórdia. Seja manso e pacífico. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Que nós possamos ser mansos, pacíficos, misericordiosos, e que os nossos corações nunca se fechem ao amor de algum animalzinho. Muita paz para vocês, muita luz, e que possamos evoluir também, né?